Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje nós temos relatos de lobisomem. Vamos aos relatos. Minha avó sempre me conta esse relato. Ela morava no povoado São José em Alagoas, e lá tinha uma casa de farinha. Casas onde se faz moagem da mandioca e torrar a mesma para fazer farinha. Muitos dos moradores diziam que naquela casa de farinha tinha mal-assombro. Ouvia-se no começo da noite, como diz o nordestino, gente assoviando, criança de branco e até barulho de corrente. Uns diziam que era a alma dos antigos escravos que ali morreu. Na quaresma a coisa mudava para pior. Na região, na época de quaresma, era proibido fazer quase tudo e trabalhar era uma delas. Na sexta-feira da paixão, piorava. Mal deixava tomar banho, correr, brincar, comer carne, nem montar a cavalo, muitas atividades eram proibidas. Tinha que se ajoelhar e pedir bênção sempre. E dizer assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus bisavós respondia: para sempre seja louvado, amém. Tudo era muito regrado na quaresma. Eu não era nem nascida, na época, e nem era planejado ou sonhada, meus pais ainda eram crianças. No povoado São José, havia uma família de trabalhadores, como qualquer outra, a única diferença era, que essa gente era ignorante demais, que se eles dissessem que pau era ferro, tinha que ser o que eles falaram, era um povo antigo, era teimoso e bruto. Então, lá foram eles na quaresma, arrancar mandioca, para na sexta da paixão e fazer farinha. As pessoas, todas, não queriam deixar que eles fizessem isso. Que deixassem para outra semana. Eles não estavam passando fome ou necessidade para fazer aquilo. De imediato, o casal de bruto falou: nós vai fazer e pronto. A casa de farinha era do povoado, então todos podiam usar desde que pagasse uma pequena taxa. Seu Jair foi pagar adiantado pro representante do povoado. O representante do povoado disse: depois da quaresma, eu não posso negociar, porque vai contra o meu credo. Mesmo assim eles foram. Passando por cima, desrespeito tudo e todos. Mas, o casal e os meninos, foram pra roça, arrancar mandioca, foi tudo normal no começo. Mas quando eles iam colocar a mandioca arrancada na carroça de burro, o animal pulava assustado e se agitava e até queria morder eles. O casal, vendo aquilo, achou estranho, porque o burro era manso demais e agora estava violento. Lá foi o marido tirar uma tabica, quem não sabe, tirava para disciplina dos filhos e do animal. Feita de cipó, fogo, e deu no lombo do coitado do burro, que quebrou a tabica nas costas do homem. Depois de um certo tempo, vencido pelo cansaço, o animal parou de ficar agressivo. Um tempo depois aparecia redemoinhos na roça, não paravam um chapéu na cabeça, e caia cisco nos olhos de todos ali. Mas o casal ainda insistiu na teimosia de continuar o serviço. Finalmente acabou de pegar a mandioca, agora levaram para casa de farinha, chegou com a carga, eram umas 16 horas, de quinta-feira, descarregou e foram descascar a mandioca. A esposa foi em casa fazer a comida, para ela, os meninos, e depois levar pro marido, que ficou trabalhando. O marido ficou sozinho trabalhando na casa de farinha. Ele gostava muito de fumar um boró, com um radinho com sola corno, tipo de rádio comum antigamente, do seu lado ouvindo forró bem baixinho. Estava ele sozinho e toda hora escutava gente assoviando, ia olhar e não era ninguém, então voltava xingando de tudo quanto era nome ruim. Às vezes caía coisas em cima do telhado, ele corria para ver quem era, e não era ninguém. A casa mais perto era mais de 200 metros dali, ele ficou pensando. Será que é um dos meninos aprontando? Foi lá de novo trabalhar na descascação. Já era 7 horas da noite, a sua esposa foi chegando com a comida dele, e um bule de café, porque eles iam ficar ali sozinho, até a madrugada trabalho. Ele falou para ela o que tinha acontecido. E perguntou onde estavam os meninos. Ela disse que deixou com a vizinha, e já estavam dormindo. Ficaram os dois conversando e rindo, quando do telhado da casa apareceu uma rasga-mortalha, coruja típica do Nordeste, sinal de mau agouro ou morte de alguém. Cantando e voava de um lado ao outro, o marido pegou um pau e colocou para correr, mas isso durou a noite toda. O canto ensurdecedor dela acompanhado por arrepios.
Tudo dizia para eles parar de trabalhar, mas eles insistiram em continuar. Finalmente, meia-noite da quinta para sexta, a casa de farinha estava somente os dois então. A porta estava trancada, o banheiro ficava do lado de fora da casa. A mulher sentiu vontade de urinar. O marido abriu a porta e esperou ela ir ao banheiro, que ficava a uns 10 metros afastado. Quando ela estava agachada, sentiu um bafo quente nas suas costas e um som muito alto de respiração ofegante. Quando olhou para trás, uma criatura tamanho de um bezerro. Orelha pontuda, dentes brancos, olhos amarelado brilhante como brasa. Ela deu um grito pelo marido. O mesmo correu com um facão na mão para socorro dela. Quando chegou lá, não tinha mais nada. Ela, em choro, disse o que tinha lhe acontecido, mas o marido disse que devia ser o cansaço e que ela fosse para casa dormir. Ela disse que só ia se ele a levar, pois andar sozinha, para longe, ela não iria, preferia ficar na casa de farinha até amanhecer. Ele xingou ela, mas a levou mesmo assim. Já chegando perto de casa, eles sentiram alguma coisa seguindo eles. Eles olhavam e não via nada. Finalmente estava em casa, ela pedia para ele, não volta para lá. Que fosse dormir, quando fosse de manhã ele ia fazer farinha. Ele disse que não ia começar naquela mesma hora, voltou sozinho para a casa de farinha. Quando já estava perto, viu a besta fera na porta da casa de farinha esperando ele. Ele não correu de volta para sua casa, porque as pernas travaram. A fera andava de um lado para outro uivando e partiu para cima dele. A briga foi grande, o homem teve dedos da mão comido e região do umbigo arrancado pedaço. Ele dava chutes e socos, mas nada adiantava, já cansado do que parecia horas gritando e ninguém o socorrer, pediu a Deus que se ele sobrevivesse, nunca mais ia desafiar coisa sagrada. Quaresma. Nesse mesmo instante o lobisomem o largou, deu um último uivo e partiu para o meio do mundo. Já amanhecendo, os moradores, que passava por perto, viram um pedaço de roupas e sangue no chão, e seguindo a trilha viram um homem, todo ensanguentado, desmaiado, todo machucado e quase falecido. Socorreram ele, e ele nunca mais voltou à casa de farinha. Depois ele e a família se mudaram do povoado e pouco tempo depois, a casa de farinha foi fechada. Mas o que marcou a minha avó mesmo, e fez ela sair dali, foi o ataque da besta fera a uma criança. Essa criança foi atacada quando passava com a mãe, que estava grávida. A criança tinha 7 anos, e a mãe já estava com barrigão. O menino sumiu. Até hoje a mãe, que perdeu o que estava na barriga, e a criança de 7 anos, nunca se recuperou da perda. Começou a enlouquecer. Às vezes a família de minha avó, que ainda mora lá, e mantém contato, dizem que ela tá bem velhinha, e que sempre fala que o cão do diabo, que mora na casa de farinha, levou seus filhos. Essa senhora que perdeu seus filhos é conhecida da minha avó, e isso tanto marcou minha avó, quanto a assustou. Muitos dizem que o lobisomem, o cão do diabo, era uma beata que vivia na igreja, e odiava todo mundo que não ia para as missas, novenas e os pecados do dia a dia, namorar, engravidar sem pai. Depois que a velha sumiu, o lobisomem também sumiu. Olá amigos do canal Tassiana, eu tenho alguns relatos que aconteceu não comigo, mas sim com meu pai e com conhecidos. Meu pai era maquinista de trem, hoje aposentado. Esse caso aconteceu há mais de 30 anos, quando não tinha câmeras de segurança, apenas eles falavam sobre isso. Havia uma vila antiga em minha cidade. E nos fundos dessa vila passavam os trens. Nessa vila um amigo valente, que não acreditava, porque muitos viram e ele zombava. Estava ele, indo para casa de madrugada e ouviu os cães da vila, todos agitados. Era madrugada, só ele na rua. Na esquina, à frente apareceu algo que ele descreveu como um cão peludo, que ficou de longe olhando para ele, e aí o valente virou sobrevivente. Do nada o cão sumiu. Quando ele estava mais à frente, o bicho reapareceu na esquina da frente, em pé como um homem. Aí ele pôde ver o lobisomem e como era real. Ele correu, como nunca, até entrar na sua casa. Esse nunca mais zombou de quem viu e contou para todos que viu o lobisomem. E foram muitos relatos, todos nessa vila.
Até no jornal já saiu que moradores estavam com medo de ter lobisomem na vila, porque ouviam e muitos viam ele nas madrugadas. Mas nunca fez nada de mal, quer dizer não que saibamos. Mas só o medo que trazia ou fazia, já era mal o suficiente. Outro fato que minha mãe contava. Estavam vindo juntos várias pessoas de uma reza, quando viram um cachorrinho na beira da rua de terra, e meu tio chutou não sei o porquê da agressividade. Minha mãe diz que ele ficou enorme e feio atrás do meu tio. Meu pai relatava que quando jovens saíam vários moradores do sítio juntos, para ir à quermesse na cidade por várias vezes, eles viram esse cão passar correndo, ao lado deles mas não mexia com eles. Fato recente foi há uns 3 anos, quando ciclistas com pneu furado, iam à noite empurrando a bike. Quando logo mais à frente, algo pulou do barranco sobre eles. E eles juram que era um lobisomem. Largaram as bicicletas, correram e só voltaram com uma viatura, com eles buscar as bikes. E logo em seguida, o irmão de minha amiga viu ele no pasto, e também correu muito assustado. O meu pai conta que quando era maquinista, não apenas ele, mas vários amigos, viam aquele cachorro enorme, correndo. Parecia querer competir com a velocidade dos trens. À noite, bem tarde da noite ou de madrugada, já para amanhecer o dia. Meu pai comenta. Um bicho daquele correndo, para competir, com a velocidade do trem, e conseguia. Às vezes de 4, como um cão, e às vezes com 2 pernas traseiras, como um homem. Bichão feio, assustador e fedorento. Seria cômico, se não fosse verdadeiramente assustador. Olá, Tassiana e amigos do canal, eu me chamo Benito. Tenho o mesmo nome do meu pai. Eu moro aqui no estado de Goiás e por muitas vezes, escutei meu pai contar uma história, da época que ele era moço solteiro. Por dinheiro, pegava os trabalhos que quase ninguém teria coragem ou disposição para pegar. E às vezes em muitos lugares longes ou esquisitos. Tem um que ele sempre falava, que por Deus, nunca mais botava os pés por lá. A gente até brincava chamando ele, para dar um passeio na fazenda, e ele dizia logo um monte de palavrões, e que não era nem doido de ir naquele lugar, enquanto ele fosse vivo, ficaria bem longe daquelas terras. Para vocês entenderem melhor a história de meu pai, vou contar o relato, como se fosse ele. O que lhe aconteceu, e tudo que ele viu quando foi trabalhar, em uma fazenda abandonada lá pelas bandas de Minas Gerais, e viu coisas que muitos podem, até não acreditar, mas ele jura que foi tudo verdade. Vou narrar como se fosse ele. Eu e meu irmão tínhamos 20 e 21 anos, quando o seu Sebastião falou com meu pai que estava precisando de 2 rapazes fortes, para arar, roçar mato e fazer serviço de servente de pedreiro, num lugar que ele estava indo trabalhar. Pagamento todo fim de semana. Mas teria de ficar por lá vindo um fim de semana, a cada 15 dias. Eu e meu irmão, éramos solteiros e não tínhamos filhos para cuidar. E como o dinheiro era bom, a gente foi. Fomos de carro com seu Sebastião, que na metade do caminho, pegou mais um homem e rumamos para dentro do mato. Por uma estrada de terra, longe, deu quase 3 horas de viagem. Só por essa estrada de terra, até que chegamos na porteira de um cercado onde um senhor abriu. Quando vi, já dentro do lugar, havia um casarão, desses bonito mas muito mal cuidado, e mato tomando de conta. Então o senhor, que havia aberto a porteira, veio falar com seu Sebastião, e disse que os outros homens já estavam se instalando nas casas da vila. Demos a volta, e haviam 4 casinhas juntas, como essas de vila. E era ali que iríamos comer, tomar banho e dormir, enquanto estivéssemos lá. Haviam mais 7 homens, e seu Sebastião, que mandava e desmanda em tudo ali. O senhor que abriu a porteira era um tipo de caseiro, que também fazia nossa comida e outros serviços mais leves. O lugar era no meio do nada, o povoado mais próximo, onde eram comprados os mantimentos, ficava a mais de 1 hora de caminhada, e tirando isso era só mata, por onde você olhasse. Os primeiros dias foram para roçar a mata toda em frente e ao redor do casarão. Um trabalho difícil, porque tinha cobra e o mato era alto, que cortava a gente. Sem falar nos formigueiros, que tinham por toda parte.
Quando chegava a noite, era feita uma fogueira na frente das casas, que a gente dormia e ficávamos até tarde conversando sobre várias coisas. Entre elas, coisas que o povo dizia ser assombração. Certa vez eu perguntei a seu Sebastião quem era o dono do lugar. E ele respondeu: essa casa aqui é de um político. Faz muitos anos que essas terras são da família dele, mas só agora que ele já está mais velho, resolveu trazer a família para viver aqui. O caseiro, que se chamava seu Aldair, contou que trabalhava no lugar há mais de 30 anos, e que as ordens eram só para não deixar ninguém invadir a casa. Às vezes limpar a estrada da porteira, até a escadaria do casarão, mas não fazia muito mais que isso, porque era muito trabalho para um homem só. Curioso, eu perguntei se ele, vivendo tanto tempo por ali, nunca tinha visto nada que lhe deu medo. Eu até pensei que ele falaria que não. Mas ele nos olhou e disse: já vi, e não foi só uma vez. Inclusive tem até um negócio que eu achei no meio dessa mata. Se vocês quiserem, eu mostro amanhã para vocês. O que tu viu? Perguntou seu Sebastião, curioso como todos ali. O velho Aldair respondeu: viu um bicho, um demônio, que de dia é gente. Ele vinha aqui há anos atrás, para se virar no diabo, e depois de um tempo, sumia, por vários meses, até voltar novamente. Eu sei até onde ele ficava, amanhã mostro para vocês. Mas o senhor chegou a ver esse bicho mesmo? Eu perguntei a seu Aldair. Sim, vi por 3 vezes. Coisa feia, de deixa a gente paralisado de medo. Depois desse assunto, todo mundo foi deitar, e quando amanheceu pedimos para seu Aldair mostrar o lugar que ele tinha visto o homem se virar em bicho. E ele pediu para irmos com ele. Andamos por uma trilha, até que vimos umas árvores bem altas. Então ele falou: ali debaixo daquelas árvores. Quando chegamos havia um buraco, bem grande, aberto no meio do mato, com água até o meio por conta das chuvas. Eu perguntei se era fundo. Seu Aldair falou que dava quase 4 metros. Que ele mesmo tinha feito as medidas quando encontrou. Então perguntei quem tinha cavado tanto e tão fundo, e para quê? E ele respondeu: quem vinha aqui passava a noite aí, nesse buraco. Mas o homem que entrava não era a mesma coisa que se via quando anoitecia. Eu lembro que uma noite, acordei com uns urros feios, como se fosse um bicho grande engasgando, e não ficou só nessa noite, por várias vezes escutei, até que um dia decidi ver o que era. Antes de escurecer, eu entrei no mato mais ou menos perto de escurecer e acabei vendo um homem de meia idade que ia e vinha. Eu segui devagar, e vi que ele amarrou uma corda em uma pedra e a jogou lá embaixo no buraco. Então desceu pela corda, e segundo depois vi ele jogar a pedra com um pedaço de corda amarrado. Eu fiquei imaginando, por que alguém ficaria dentro de um buraco sem ter como sair? Fiquei olhando até escurecer, então comecei a ouvir os urros que vinham de dentro do buraco. Era impossível um homem fazer um barulho daqueles. O homem que tinha entrado no buraco não era mais um homem. Eu me aproximei, e vi que tinha um bicho que raspava as unhas na terra tentando subir. Me assustei. Então voltei para casa, onde fiquei escondido na parte de cima do forro, com medo daquela coisa sair e vir atrás de mim. Voltamos até o casarão, e a história que o velho caseiro contou foi o assunto para aquele dia inteiro. Quando acendemos a fogueira naquela noite, ele ainda nos contou que nas noites seguintes escutou os urros, já perto da casa. Ele disse que subia no casarão e se escondia para passar a noite na parte do forro de madeira. E lá de cima, a criatura peluda que ficava urrando a noite toda ao redor do casarão. Eu perguntei se recentemente ele tinha escutado o animal, mas ele falou que não. Que fazia uns meses que não via nada, mas nos deu conselhos dizendo que se ouvíssemos algo, era para ficarmos em casa e não irmos atrás. Teve trabalhador que disse que o velho estava caducando. Teve outros que falaram que o caseiro gostava era de uma prosa. Mas eu, meu irmão e seu Sebastião, ficamos atentos. Porque a gente não era de duvidar das coisas, e aquela história, mesmo estando meio cabulosa, podia ser verdade. Quase um mês depois de ouvirmos a história do velho, nada aconteceu.
Até que uma noite, eu acordei com meu irmão balançando a rede, dizendo que tinha algo do lado de fora. Eu, meu irmão e seu Sebastião, tentamos ver o que era. Mas estava bem escuro, só quando a lua começou a iluminar melhor, foi que vimos que era uma coisa de andar estranho, que ora parecia tentar sentir o ar, e ora fungava as coisas no chão. O bicho era grande e quando andava parecia arrastar as mãos, no chão de tão grandes que eram seus braços. O que tínhamos para nos defender, eram as ferramentas de corte do mato, que ficavam ali no canto da parede. Foi quando a coisa deu um medonho urro, que com toda certeza acordou os outros, que dormiam ao lado. Então o bicho se pôs de pé e correu. Ninguém mais dormiu naquela noite, e eu ficava imaginando se seu Aldair estaria vendo e ouvindo tudo também. Ele dormia em um quartinho perto da cozinha do casarão, que dava exatamente para frente da casa, onde estávamos e assim passamos aquele resto de madrugada, com medo da coisa voltar. Já estava decidido que iríamos embora, quando fosse de dia. Arrumamos nossas coisas, e seu Sebastião foi até o casarão quando os primeiros raios de luz apareceram. Ele chamou e chamou, mas o velho caseiro não deu nem sinal de vida. Seu Sebastião deixou o recado que estava de partida, e levaria eu e meu irmão, e os que ficaram disseram que dariam o recado e até à tarde também iriam embora. Pois também tinham escutado a coisa que veio até a fazenda à noite. Já estávamos saindo no carro e eu desci para abrir a porteira, quando vimos um pouco mais à frente, o velho caseiro Aldair saindo do mato sem camisa. Seu Sebastião viu e me disse: entre no carro e vamos embora. Então vimos ele sair. Mas não voltamos para saber de onde ele vinha, e por estava daquela maneira, saindo sabe-se lá, ou de onde. Pegamos a estrada de volta para casa sem falar nada, por todo o caminho. No outro dia, seu Sebastião veio falar com meu pai. Eu lembro como se fosse hoje. Ele dizendo: aquele infeliz não estava contando história de gente que vira bicho, ele estava contando a história dele mesmo. É ele, o lobisomem. Eu tive a certeza quando o vi saindo do mato, naquela manhã. O bicho que ele dizia ter visto, era ele mesmo. Meu pai, conta essa história para quem quiser ouvir, e não tem cão nesse mundo que eu faça ele voltar naquele lugar, mesmo depois de tantos anos. O caseiro contou histórias sobre um homem que virava bicho, mas era sua própria história, e por isso vivia ali isolado de todos. Onde podia cumprir sua sina, em noite de lua. Amigos do canal, quero pedir a todos vocês que não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Compartilhe esse vídeo para ampliar o alcance do canal. Obrigado a todos pela companhia. Não esqueçam de apagar a luz e fechar a porta.